Olá, mas que bom ter você aí coladinho com a gente para mais um Responsabilidade. Hoje vamos falar muito sério e tentar entender por que as pessoas reclamam tanto de violência, mas alimentam a mídia com audiência quando o assunto é esse. Que papel efetivo tem feito a mídia na divulgação do trabalho social? Por que há esse déficit na divulgação de ações socialmente responsáveis? Será que a explicação para baixa audiência é a falta de retorno financeiro? Com o que estamos preocupados? Qual tem sido o nosso papel como telespectador? Quer saber? Então fica aí, ligadinho aqui no Programa do Bem, que essas e outras perguntas vão ser respondidas agora. O ano passou voando e logo logo já é Natal. Por isso, a Caravana do Bem vai passar. E nós, do Responsabilidade, contamos com a sua ajuda para fazer um mundo melhor. Vamos arrecadar alimentos não perecíveis, livros, roupas, calçados, artigos de higiene pessoal, fraldas, brinquedos e panetone. A nossa caravana vai passar em asilos, orfanatos e em comunidades carentes para contagiar cada pessoa com a alegria e a esperança que essa data traz. Faça a sua doação agora. 021 2221 4300 ou então nos envie um e-mail comunicacau@responsabilidade.org.br e faça parte da Caravana do Bem você também. A sua contribuição fará a diferença. Estamos de volta com Responsabilidade. Para você que acompanha o nosso programa, já sabe que estamos lançando o prêmio Responsabilidade. A gente faz o mundo melhor. O prêmio vai incentivar, reconhecer e destacar anualmente as melhores práticas de responsabilidade social que contribuem com o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, justa e viável. O Instituto vai oferecer ainda mais oportunidades para que os setores de responsabilidade social das organizações desenvolvam novos programas que possam tornar-se exemplos de cidadania para toda a nossa sociedade. Então informe-se, www.responsabilidade.org.br ou liga para a gente, 2221 4300. Hoje eu estou tendo o prazer de receber a Dalila de Brito Ferreira. Ela é fiscal de atividades econômicas da Prefeitura do Rio e diretora de gestão de pessoas da Conlurb. Olha que bacana, uma mulher diretora de gestão de pessoas da Conlurb. Que coisa mais interessante, essa empresa que a gente tem tanto orgulho, né, Dalila? Que antigamente, nos primórdios, era assim meio... Até assim, as pessoas não tinham tanto orgulho de trabalhar lá. Hoje todos os garis falam, eu sou da Conlurb, eu sou gari. Com certeza. Como foi essa... E a gente fez, quer dizer, ao longo do tempo... Bom, primeiro a Conlurb precede a própria prefeitura, né? Porque a Conlurb tem 200 anos de existência. As pessoas não têm noção do que é a Conlurb na história da cidade. E depois um trabalho muito sério, muito responsável, fortalecendo a imagem da empresa e, sobretudo, a função social dessa empresa, que é servir a população. E servir a população numa área que aparentemente não tem muito glamour. As pessoas gostam de falar de coisas glamourosas, mas qual é o glamour do lixo? Quem é que quer falar de lixo? Nós. Quem é que quer pensar em lixo, né? E aí, veja, a gente faz da nossa contradição, porque a gente lida com o que sobra. Pensa isso, a gente lida com o que sobra. Com descarte, porque você né? rejeita. Você rejeita, a gente trata. Então, nesse nosso processo de trabalho, é preciso que você trabalhe o tempo inteiro com motivação. Com autoestima com do autoestima, funcionário. com motivação, com responsabilidade, com compromisso, com comprometimento, com consequência. Esse é o ideário da Conlurb. E é muito gratificante quando a gente vê, por exemplo, o depoimento de empregados nossos dizerem assim, olha, outras concessionárias, outras empresas em que eu já trabalhei, às vezes eu pedia água, as pessoas não davam, porque por não ter simpatia com a empresa que eles estavam representando, essa antipatia acabava repercutindo no empregado. Na Conlurb eles me dão água, refrigerante, bolo, oferecem coisas, e a gente, num depoimento simples, singelo, você vê, caramba, estou acertando, olha só. Que delícia, Não né, é Dalila? bom? A sensação do dever cumprido. Muito que, inclusive, bom. eu fiz a abertura hoje aqui falando justamente sobre isso. Eu apresento esse programa faz quase 5 anos. E eu também tenho a sensação do dever cumprido. Mas eu percebo que a mídia, ela não privilegia a mídia de uma maneira geral. A gente está na TV Bandeirantes, sendo veiculado aqui para todo o estado do Rio, tem repercussão da gente em Macaé, Campos do Goytacazes, região norte-noroeste. A gente recebe e-mail, Orkut, Facebook, Twitter, tudo dos espectadores de lá.
mas eu fico vendo que a mídia não privilegia um espaço de responsabilidade social. Aqui que você, que é uma pessoa que também que participa desse processo, né, como já disse, com social, certeza. Da vida da cidade. justo. Né? A que você atribui esse pequeno espaço para as ações que realmente são importantes? Olha, eu acho que tem de tudo um pouco. Tudo que se trata do humano, ela não tem nunca um aspecto só, né? Uhum. Essa questão, na minha avaliação, por exemplo, a gente espetaculariza a notícia que não é a boa notícia. A má notícia, a notícia da violência, a notícia do descaminho, a notícia do contrabando, a notícia do crime, isso é espetacularizado. E aí as pessoas acabam, num processo quase maníaco de se ligarem nesse tipo de informação. Quando você está falando do bem, quando você está falando do compromisso, quando você está falando da responsabilidade, é quase como se dissesse assim, isso é obrigação, isso aí está limpo, isso aí é o que as pessoas devem fazer. Agora, o que fugiu do padrão? O que fugiu do controle? O que chama a atenção das pessoas? Eu acho que é um pouco por aí. E veja, às vezes a gente dá essa espetacularização não só no cotidiano das pessoas, mas nas práticas sociais, nas práticas políticas, nas práticas econômicas. Então, o alarmismo faz mais sucesso do que a calmaria, a tranquilidade. Não acha que isso, Dalila, é assim um hábito? Quer dizer, a gente já vem numa sociedade que faz assim, então a gente fica repetindo o que já existe, em vez de pegar, a gente se centrar e falar, peraí, nós precisamos viver numa sociedade correta, que tenha regras, que a gente tenha horários, que as pessoas sejam respeitadas. Então, não depende também um pouco de nós, da gente mesmo, como repetidor, como precursor desse movimento do bem? Eu estou falando da corrente real do bem, que são os 365 dias do ano, que a gente não está aqui fazendo uma campanha para fulano, beltrano, não. A gente está aqui falando sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, Claro, e a coisa talvez mais importante da nossa vida, e da nossa vida enquanto pessoas, seja exatamente o processo político. Eu não tenho a menor dúvida disso. Das poucas coisas que eu tenho convicção na vida, que eu estou o tempo inteiro disposta a mudar, é de que a política se insere na nossa vida de maneira definitiva. E como o tempo todo que eu posso, eu repito, se você se ausenta do espaço político, fica muito bom para quem não quer vir para cá fazer o bem. Aí fica ótimo, muito menos gente contestando, muito menos gente reclamando, e eu fazendo e desmandando, porque eu não tenho contraponto, eu não tenho controle, eu não tenho, sobretudo, o que talvez seja a maior arma que a gente tem depois do voto, naturalmente, que é o controle social. Você exerce seu voto, mas você tem que, o tempo inteiro, controlar o desempenho daquele para quem você depositou a sua confiança. Mas, então, voltando àquilo que você disse, as pessoas acham que é obrigação fazer o bem, que isso já é uma obrigação, então tem que ser feita. Só que, então, o pessoal não está cumprindo muito com as suas obrigações. Mas aí, assim, o que chama atenção? Chama atenção exatamente, talvez, o lado pior das coisas. Infelizmente. Veja, tem a nosso país, que é um país o mais sociável, talvez, redes sociais, nós temos, sem dúvida, o maior número. Nós temos a maior conectividade. Nós temos, se você pensar, o número de aparelhos ligados, o número de televisões, o número de celulares, o número, qualquer que seja o equipamento na área de comunicação, nós vamos dar banho. Nós vamos estar lá ranqueados entre os primeiros do mundo. E aí você começa a pensar, como é que eu posso usar esse espaço maravilhoso, nobre, fantástico, a televisão, que é essa coisa fenomenal, que para mim continua sendo mágica, a serviço do melhor processo, o bem, né? Porque nas cidades menorzinhas, lá no interior da Amazônia, tem uma televisão. Você pode ver isso. Isso aí verdade. Foi uma conquista brasileira. Quer dizer, se a gente difundisse o bem, o Brasil seria o melhor país do mundo, porque tem o melhor clima, gente boa, gente amiga, a gente tem esse jeito. Beleza, não é? A gente está do lado do belo, a gente está do lado do belo, a gente está do lado do flexível, da natureza, a gente se ajusta, a gente tem uma natureza que colabora o tempo inteiro. Água doce em abundância. E que é a maior commodity aí do nosso século XXI. Então, o que falta? Primeiro, eu acho que falta maturidade, porque, apesar de tudo, nós somos um país muito novo, muito jovem. 500 anos é muito pouco para um processo cultural se consolidar, se sedimentar. Então, eu acredito, assim, nós somos realmente o país do futuro. Só que esse futuro tem que começar o mais rápido possível. E eu acredito na gente porque eu tenho provas.
assim, convicções de que nós podemos fazer. Essa convicção, essa força, essa vontade, essa coragem. Nós somos corajosos. Pensa como nós somos corajosos. Pensa como nós somos, assim, generosos. Então, o perfil do brasileiro é o perfil do sucesso. Eu diria assim, olha, como os heróis da tragédia grega não conseguiam fugir do seu destino, nós, brasileiros, não vamos fugir do destino de sucesso. Eu tenho certeza disso. Agora, é muito difícil nós vivermos e vivenciarmos um momento histórico. A nossa cronologia de vida é um sopro, é um tracinho nesse caminho da humanidade. E a possibilidade de nós, nesse tracinho de vida, vivenciarmos, de fato, uma mudança social e um salto qualitativo no nosso projeto civilizatório, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é isso que faz a magia de viver. Você o tempo inteiro o tempo inteiro o aprendiz do feiticeiro, você é o tempo inteiro o que se espanta com o que está acontecendo, você está o tempo inteiro sujeito ao inesperado, e a mídia, que eu acho que é a nossa, assim, uma arma poderosíssima, podia estar o tempo inteiro a serviço de todo esse potencial que está aí para ser descoberto, que está aí para ser incentivado, mas também acho que na mídia também intercorrem questões econômicas, questões políticas, e veja, no processo maior da política, o jogo de interesses e a relação de poder. Então, talvez, respondendo a sua pergunta inicial, quer dizer, pergunta não, acho que é a grande indagação mesmo, talvez a gente não consiga a audiência necessária e merecida para as causas de responsabilidade social, exatamente porque essa parcela tão necessária da nossa participação como cidadão não tenha o contraponto, a contrapartida da valorização econômica, financeira do que a gente faz. E aí, então, eu te pergunto, você acha que então, presentemente, o dinheiro está ganhando da vida, da felicidade, do que realmente importa? Porque olha aqui, olha, existem coisas que não têm custo e que trazem uma felicidade imensa, do tipo, você passar um fim de semana com seus filhos, com as pessoas que você ama, eventualmente até com seu bicho de estimação. Olha que alegria quem tem cachorro, quem tem gato, quem tem um passarinho, né? Um bichinho. É verdade. Você ficar ali, que momento alegre com seu filhinho, com seu amigo, com seu amor. Não é? E são coisas totalmente gratuitas, que você bater um papo na esquina com uma pessoa que te enriqueça. Claro. E será que o dinheiro está ganhando disso, Dalila? Será que a gente está chegando nesse momento? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque você é uma pessoa esclarecida, fala bem, fala fácil, é fluente, tem ótimas ideias. Eu acho que esse bate-papo esclarece muito para quem está em casa. Para a gente abrir o olho e valorizar o que realmente tem valor. É verdade. Eu acho que a gente tem, olha, o segredo, de novo, né? O segredo da política, e política como ciência de conviver, é você estar sempre atento. Atento aos sinais de mudança, atento. A tua atenção é o teu grande radar para você se conectar com o mundo, né? E aí, como nós somos uma sociedade construída em cima de uma razão do consumismo, veja, o tempo inteiro você é clamado a consumir, a querer mais, a não estar satisfeito com o que você tem, a achar que você ainda precisa ter mais, que é pouco. E nessa exigência da melhor performance, do melhor resultado, da melhor transação, você acaba esquecendo coisas simples, coisas assim, que estão aqui ao teu alcance, elementar. Um beijo, um abraço, um olhar, um sorriso, um dizer para o teu filho, eu te amo, filho, para o teu marido, eu te amo. Meu Deus do céu, eu fico arrepiada quando eu falo isso. Isso sem preguiça, né, Dalila? Porque, na verdade, quem está em casa vai falar, um beijo, um abraço. Não, é bom mesmo. Você ir passear num jardim com o teu filho. É verdade. Se concentra e vai passear assim, ó, de olho fechado, pega o teu filho, aperta assim e vai andar num lugar bonito para você ver que alegria é comer uma pipoca. Como isso te energiza, como isso, a gente está tão carente de energia positiva, de amor. As pessoas conseguiram, existe, na verdade, um descompasso entre o que nós conseguimos avançar tecnologicamente,
o que nós conseguimos de sucesso com o nosso conhecimento formal e o que nós teríamos avançado enquanto seres humanos. O nosso senso de humanidade ainda está muito, muito precário. Você, às vezes, encontra pessoas com um discurso fantástico. O discurso é irrepreensível. Essa mesma pessoa é incapaz de um mínimo gesto de doação, de solidariedade, de entrega. As pessoas estão muito defendidas, muito isoladas, muito egoístas. Você atribui a que isso? Há uma série de fatores. E assim, como é que eu posso reagir a isso? É a disciplina. Pode parecer uma coisa meio louca falar de disciplina nesse métier, mas a disciplina, e é a disciplina igual ao conhecimento, ao autoconhecimento. É preciso que você encontre, na sua jornada tão sobrecarregada, um pouquinho de tempo para você se pensar, para você se olhar, para você ter um minuto que seja com você, para repensar as suas coisas, para dizer, caramba, o que eu fiz hoje por mim e pelo outro, né? Nessa minha jornada aí tão enlouquecida. Então, a gente entra, na verdade, se não se cuidar, num ritmo maníaco. Sabe aquela coisa maníaco? Maníaco, então você faz tudo automático, você conversa automaticamente, você já nem conversa muito, você fala por cifra, você vai lá. É uma coisa contraditória. Ao mesmo tempo que tem muita comunicação, muita informação, tem muito pouco diálogo. As pessoas estão falando muito sozinhas. As pessoas estão precisando, eu acho que está precisando, filiação a projetos. E viver sem você se filiar a um projeto não faz muito sentido. A vida pode não fazer sentido se a gente pensar em todas as contradições, na dialética da vida. Você está aqui, mas não está. Você está hoje aqui, amanhã pode não estar. Eu planejo o meu dia, não sei como termina. Isso é o dialético que está na nossa vida. Mas esse dialético, né, essa coisa de estar aqui, não está lá e está ao mesmo tempo pensando em outra coisa. Quanto do meu dia eu fiquei inteira? Você não acha que, de repente, fazer o exercício da morte, sem a parte trágica da coisa, você simplesmente se exercitar, talvez não ajudaria, daria uma luz para quem está em casa querendo ver por que caminho ir? Por exemplo, você lembrar o tempo inteiro que a sua existência não é eterna. Da então, finitude. Assim, que valor que isso, essa bobagem que a gente está brigando aqui agora, você está no meio de uma briga, de uma confusão, de uma falação, de uma bobagem. Que valor isso vai ter o dia que eu morrer? É verdade. Então, assim, se a gente pensar assim, eu acho que é uma coisa prática, que qualquer um pode fazer, eu, você. Sem dúvida. A gente faz não isso. Não precisa ser nenhum guru do Tibete, nenhum monge tibetano. Nenhuma seita, não precisa fazer um tipo de concentração, cruzar as pernas. Não precisa entrar em outra sintonia. Basta entrar com uma sintonia fundamental. Sintonize-se. Sintonia com você, sintonia com o mundo, sintonia com o próximo. Olha, juro assim, de verdade, isso não é conversa fiada, isso não é retórica, isso é ciência de vida, arte. E no início das coisas e no início do conhecimento, arte e técnica vinham juntinho, arte e técnica. Nós, com essa nossa mania de separar tudo, de dividir tudo, de especializar tudo, a gente acha que arte fica de um lado, técnica fica de outro, poesia fica de um lado, realidade de outro. Não. A realidade faz parte da poesia, a poesia faz parte da realidade. Você pode ser um excelente técnico e o excelente técnico não deve matar a criança que está dentro de você, a pessoa maravilhosa que você pode ser, o carinho que você pode ter pelo outro, a competição desvairada de uma sociedade que te exige o tempo inteiro não pode permitir que você esqueça a sua razão de ser, né? Eu só estou aqui porque eu consigo ter projetos, eu só estou aqui falando porque eu consigo simbolizar. Isso é a característica mais essencial de ser humano. Você é capaz de projetar e você é capaz de fazer simbologias. E às vezes você está assim, olha, tudo parece que está dando errado. Você, não, olha só, não vou pensar nisso agora, porque eu tenho um projeto que daqui a uns 2 dias eu sei que eu vou conseguir. Aí você sai daquele momento
e você se lança no outro, se você se recupera, reanima e vai em frente. Eu não estou querendo, na verdade, advogar em causa própria somente não para atrair mais pessoas e dizer, assistam responsabilidade. Claro que eu quero que todo mundo assista, porque é para isso que eu estou fazendo esse trabalho há tanto tempo, desenvolvendo, trazendo pessoas do teu porte. Mas é porque eu acho que não adianta nada a gente ficar veiculando um monte de bobagem na televisão e a gente precisando de solidariedade, melhorar o mundo que a gente vive, porque aonde que nós vamos, com tanto consumo, se o mundo está se deteriorando? Todo mundo quer ter filho, todo mundo quer ver, ama seu filho, quer ver seu filho bem, com saúde, tendo uma vida boa. De que adianta a gente consumir para exaurir todas as... Literalmente. Extinguir os recursos naturais que são fundamentais para a nossa sobrevivência, porque o mundo vai sobreviver sem nós. Nós é que não sobreviveremos sem o mundo. É verdade. Então, muito interessante também essa colocação de que está todo mundo achando, não, porque aí quando a água acabar, o mundo segue. Porque se isso daqui seguir um mar de lama ou de lava, o mundo... Agora, quem vai primeiro somos nós. A natureza, daqui a bilhões de anos, vai se recompor. Porque o petróleo é o quê? Claro. Foi um material orgânico. Com certeza, e que tem finitude também, e que é um insumo que a gente não pode contar com ele o tempo inteiro como motor e como alimento da nossa tecnologia. A gente tem que procurar alternativas, a gente tem que ter consciência do tamanho exato que nós somos nesse mundo que você colocou. A natureza é muito maior do que nós todos juntos. Chega a ser arrogante a gente achar que está ganhando da natureza, ganhando e perdendo, né? Porque a natureza nos assiste assim, de puxa morrendo vida. De rir. Coitados. Assim, tolinhos. Não é? Você quer ver uma boa imagem para isso, Dalila? Quando você chega no porto e você vê aquele navio monstruoso, você fala, nossa, você olha para cima assim, aquele navio de 20 andares, esses cruzeiros transatlânticos. Aí tudo bem, o navio vai para o mar. Aí o navio, você chega no mar, você vê aquele pontinho. Nossa! Você vê naquele marzão. Assim. Quer dizer, você vê o nosso tamanho, a gente é um grão de areiazinho nesse mundo. E fica se achando, tendo a ousadia. É verdade. Não é? É verdade. E se a gente conseguir fazer esse exercício da relativização, porque as pessoas têm tendência a se sentirem absolutos. Eu sou, eu posso, eu quero. Quando, na verdade, a gente devia colocar assim, será que eu sou? Será que eu posso? Será que eu quero? Eu gostaria. Esse será contém assim, cara, você é finito, precário, inacabado, em construção e cada dia, eu acho que se a gente começar o dia pensando assim, a cada dia eu recomeço, a cada dia, é um dia de cada vez mesmo, mas no sentido de você sim pensar recriar, né? Que a cada dia, cada criança que nasce, como eu penso e como muitos pensadores também, é uma esperança e um recomeço para a humanidade. E às vezes, como Gandhi, né, dizia, você deve ser a transformação que você quer ver na sociedade. Porque começa individualmente dentro de cada um. E assim, os dedos do governo são dedos gordos, que às vezes os dedos do governo não chegam aonde o problema está. Em nenhum país do mundo, né, Dalila? Porque certeza, não é só dizer assim, o governo, aí vão meter o malho no político do Brasil. Aliás, político tinha que parar de falar mal da política. Ou então sai disso. É verdade. Por favor. E é assim, o governo é uma parte de um processo muito maior que nos engloba e que se não fizer, cada um fizer a sua parte, olha, por melhor que seja o governo, as coisas não vão acontecer, né? Então, eu tenho essa profissão de fé, de certeza, de confiança. Acho que a gente está aqui para errar, acertar, mas, sobretudo, para jamais perder a vontade de aprender e de se espantar. Que beleza. Você quer mandar um beijo para alguém? Eu quero mandar um beijo para o mundo, sabe? Sim. Mas aí o mundo mais próximo que tem aqui, eu quero mandar um beijo para a minha cidade, essa cidade maravilhosa. Um beijo para você, que teve a generosidade de me convidar, entre tantas pessoas que podem colaborar com esse projeto do bem. Um beijo para o humano, um beijo para você. Muito obrigada, Dalila de Brito, minha
amiga, companheira. Mas, sobretudo, sua admiradora. Muito obrigada, e vice-versa. Quero também mandar um monte de beijo para Paula Trindade de Campos, Vitor Barbosa de Campos, Pedro Rocha também de lá, André Melegari de Niterói, José Augusto Espírito Santo, Felipe Tami de Campos de Goitacazes, Lívia Neylor e sua mãe Elza do Flamengo. Obrigada, Lívia. Porque a gente agora chegou ao fim do Responsa. Obrigada pela sua audiência. Quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica, hein? Lembre-se disso. Até a próxima. Tchau, tchau.